Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário em que estejam assistindo. Eu me chamo Afonso Silvestre de Araújo Neto e gostaria de trazer hoje, na matéria de Sociologia, a habilidade EM13CH-SC03, que trata sobre a análise e formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas e exercício de cidadania, aplicando conceitos básicos como Estado, formas de governo, sistemas e regimes. Vamos iniciar a aula? Queridos alunos, então hoje o nosso objetivo da nossa aula é tratar sobre a compreensão e formação histórica e política de diferentes países, povos e nações. Então, o que isso quer dizer? Hoje nós temos mais de 180 países em todo o mundo e todos eles têm diversas formas de governo, diversas formações culturais que se originaram a partir daqui. E aí nós vamos entender mais sobre o que é essas formas de governo, sobre como esses países eles são comandados e como eles foram originados. Bom, antes de tudo, é preciso nós entendermos o que é uma definição de Estado. Eu trouxe aqui um resumo para vocês bem simplório sobre o que é isso. Estado é uma sociedade de pessoas chamada população em determinado território sob a autoridade de algum tipo de governo. Ou seja, resumidamente, para que seja caracterizado um Estado, nós temos que ter três elementos. O primeiro elemento, população específica, nós temos que ter. O segundo elemento, nós temos que ter um território específico em que essa população esteja localizada. E o último e mais importante elemento é que essa população nesse território seja comandada por algum tipo de governo, ok? Então, eu poderia dizer, por exemplo, que o sítio no interior de uma cidade é um estado? Não. Por quê? Porque apesar de ter população e território, mas as pessoas ali não são comandadas por um tipo de governo só naquela localidade. Elas são comandadas por um tipo de governo dentro do estado em que elas estiverem situadas. Então, é preciso entender esses três elementos: população, território e submissão a algum tipo de governo para que seja caracterizado Estado. Entendemos o que é Estado? Então agora nós vamos entender quais são essas formas de governo desse Estado. E aí nós temos duas: monarquia e república. Monarquia é a presença de um rei. O rei é quem comanda aquele lugar, aquele território. Quando ele morre, ele passa esse trono dele para seu filho, para seus hereditários. Né? Então, existem países hoje que tem essa figura de um rei. O Brasil mesmo, no passado, tinha a figura de um rei. Era um país monarca, ou seja, Dom Pedro I era o rei e passava para seus filhos. Hoje nós temos, por exemplo, a Inglaterra, que tem a figura de um rei, mas não é uma monarquia. Por quê? Porque esse rei ele é apenas um símbolo. Ele está ali só para representar o que já foram um dia. E então, se esses países eles não são mais monárquicos, o que eles são? República. E o que é uma república? É quando o chefe de Estado, aquela pessoa que está comandando o país, é eleita pelo povo. Então, diferente de um rei que vai passando o poder para seus filhos, seus hereditários, na república, as pessoas que estão no poder são eleitas pelo povo, seja de forma democrática ou não, mas está ali porque foi eleito, não porque o trono foi passado de forma hereditária, ok? Depois nós vamos falar sobre sistemas de governo. E aí, sistemas de governo, esse é um pouco mais complexo. Por quê? Porque nós temos dois: presidencialismo e parlamentarismo. Presidencialismo é muito fácil, tá na cara quando a gente fala presidencialismo, é a figura de um presidente que tá ali comandando o país, foi eleito pelo povo. Qual é o exemplo mais concreto que eu posso dar para vocês? Como, por exemplo, o Brasil. Hoje nós temos um presidente e esse presidente ele tem poder para comandar o país, para aplicar as verbas em determinados locais, certo? Só que existem países que não atuam com presidencialismo, mas com parlamentarismo. Ué, que nome esquisito é esse parlamentarismo? Parlamentarismo é um chefe de Estado que é eleito pelos parlamentares que foram eleitos pelo povo. E por que isso? Porque
esses países eles preferem não colocar todo o poder do Estado, todas as rendas do Estado na mão de um presidente. Então, os deputados e senadores elegem um parlamentar que se chama primeiro-ministro e ele vai, junto com o presidente que é eleito, tomar as decisões principais dos países. E quais são os países que são parlamentaristas hoje? Nós temos a Alemanha, nós temos o Reino Unido, nós temos Israel, nós temos a África do Sul. São países que atuam como parlamentarismo. Aí, por último, eu queria trazer para vocês regimes de governo. E quando se fala em regimes de governo, nós também temos dois. Nós temos a democracia e o autoritarismo. Por que eu sempre começo pela democracia? Porque democracia é quando todos têm direito de votar, todos têm voz. O Brasil é uma democracia? Sim, principalmente vocês que são novos, ao completarem 16, 17 anos, podem tirar o título de eleitor e exercer democracia através do voto, votando em quem vocês quiserem. E qual é a diferença da democracia para o autoritarismo? No autoritarismo, as pessoas que já estão no poder, que falam que foram eleitas democraticamente, elas não saem do poder tão facilmente. Nós temos, por exemplo, o presidente da Coreia do Norte, que foi eleito pelo povo, mas está lá há muito tempo. Então, no autoritarismo tem aquela ditadura, a figura do ditador que está mandando e as pessoas seguem aquilo fielmente. E por fim, para finalizar, exemplos de países democráticos que eu trouxe para vocês, como o Brasil, Estados Unidos, a Argentina e Portugal. E eu poderia trazer exemplos de países autoritarismo, como por exemplo Coreia do Norte, entre outros, tá certo? Eu agradeço e muito obrigado.